Bom dia! Nós temos a intenção com esse vídeo de nos aproximarmos um pouco da videoaula. Claro que, primeira coisa, peço desculpas porque se tiver algum barulho ao fundo, eu tô fazendo na minha casa, não tenho estúdio. E essa rua cara, eu tentei gravar durante o dia, passa caminhão, moto, tudo que você imaginar mais um pouco, e agora de noite choveu, e os carros além de passarem, eles ficam fazendo aquele barulho da drenagem, olha lá agora a moto, o barulho da drenagem da água no pneu, e tá horrível, mas assim, já mandei todo mundo embora, não, esse povo não vai. Eu tô rindo aqui porque realmente, olha, eu já tentei, mas eu não vou desistir de tentar explicar o nosso conteúdo, falar sobre as coisas que a gente precisa, porque, olha, silêncio, vamos lá, vou explicar. Esse vídeo, aí o cachorro late. Esse vídeo ele é destinado para os 8º anos. Nós quase não tivemos lives, tivemos pouquíssimas, mas tivemos algumas. E tivemos algumas provas, muito vídeo, né? A gente tem aproveitado bastante textos e vídeos que estão na internet para enriquecermos, né, o trabalho que a gente tem tentado desenvolver com vocês. E o aspecto que eu acho assim, muito importante é que, assim, já que a gente não pode ter o contato da sala de aula, que é um contato normal, cotidiano, então que a gente possa, pelo menos, amenizar isso com algo que seja razoável, né? Então, vamos ver se essa tentativa funciona. Dividir essas explicações em duas partes. A primeira parte é sobre o que a gente já fez, está fazendo e vai fazer nesse bimestre. A segunda é para falar sobre o artista da vez. Ele é bacana, viu? Então, nesse bimestre, o conteúdo do livro nos convida a estudar cores, luz, sombra e vai destrinchando isso. Nós estamos nas cores. Daí eu aproveitei e coloquei 2 vídeos que eu achei assim muito interessantes. Vou tentar ignorar esse barulho lá. Eu espero que vocês também consigam, por favor. Eu coloquei 2 vídeos muito interessantes que falam sobre as cores e até um pouco sobre o círculo cromático, dando uma ideia de leve. E eu tentei fazer isso em anos anteriores, só que eu acho que eu torturei os meninos, sabe? Eu fiz vídeos bem curtinhos, só que eu acho que eles eram tediosos, assim, sabe? Que tem hora que eu consigo ser muito tediosa, sabe? Nem eu me aguento nesses momentos. Mas eu tentei. Então, imagina que a paleta, né? Aí eu pegava e... essas são as cores primárias e blá blá blá, blá blá blá. Aí explicava como é que misturava, eu fazia na prática, só que acho que a voz é que tava meio tediosa, coisa assim, amarelo com azul, da verde, misturando, blá 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 e tal. Eu sei que no final das contas, quando eu passava, que era pré-pintura, né? Então a gente tava preparando os meninos pra aula de pintura, que a gente ia pintar as telas. Aí esse pincel chato, é assim, você deve pintar assim, assado, blá blá blá. Eu sei que no final das contas tinha menino que tava com a barba escorrendo, assim, quase virando um zumbi. Oh, pelo amor de Deus, não coloque mais isso para mim, professor. Tipo, socorro. E esses vídeos que eu achei, porque é verdade, eu vi os rostinhos. Então, parar de torturar. Esses 2 vídeos são interessantes. Havia mistura até nos copos, assim, mas a fala bacana, vídeo bacana, falando sobre as primárias, secundárias, terciárias, um pouco sobre complementares. E é importante que a gente tenha isso em mente, saber por quê? Por quê? Você vai entender, né, que
que cores são essas, se você misturar, o que dá o quê, e você vai treinar o seu olho e a sua mãozinha para poder fazer isso. Claro, nesse ano não tem projeto de pintura, não tem jeito, mas eu já não ia fazer também, né? Eu tinha até conversado com vocês no início do ano, eu queria fazer uma outra experiência. Então, não tá tão diferente assim, nesse aspecto, né? Espera que é uma moto bem barulhenta. E aí, os dois vídeos eu achei assim bem dinâmicos, não sei se vocês concordam, se vocês acharam também, mas eu achei didáticos, com explicação quase não sai, fácil e curtos, nada muito longo também, né? Também achei algumas explicações por meio de texto, e aí são algumas das postagens que eu coloquei, né, representando a aula da semana. E também coloquei, agora tem uma coisa que eu coloquei que pode parecer que não tem nada a ver e tal, mas eu acho que tem sim, e aí eu vou comentar sobre isso com vocês. Eu postei uma pergunta com base num vídeo. O vídeo é O Mundo Estranho das Pessoas Perfeitas, é um TED, que foi feito até nesse período de pandemia, em que a pessoa falava sobre as postagens das pessoas de um modo geral, sobre suas próprias vidas, mostrando suas vidas nesse período, como se estivesse tudo perfeitinho, tudo lindinho. Eu estou assim, eu estou assado, e tá todo mundo dentro de casa, mas tá lindo e maravilhoso, estou nadando na piscina, estou fazendo não sei o que, estou usando vestido tal, e blá blá blá, e tá dando só com um sorrisinho assim e tal. E na verdade, esse período de pandemia, ele tem duas facetas, né? Tem um lado bom da gente poder ficar junto, em família e tudo mais, mas tem hora que a gente não se aguenta, tem hora que a gente não se aguenta e tem hora que a gente não aguenta o outro, porque não é fácil, a gente não tá acostumado a conviver tantas horas juntos, né? É complicado. Então, tem alguns vídeos que porque a gente tá conectado quase que o tempo todo, a gente tá tendo aula conectado, a gente está estudando conectado. A gente está assistindo... Eu não sei, né? Eu não tenho televisão em casa, então eu também assisto conectado. Quem não tem Netflix hoje, por exemplo... Não estou fazendo propaganda não, tá? Quem não tem o Prime, né? Da Amazon Prime e blá blá blá, enfim... O fato é que a gente está conectado bastante tempo e isso faz com que nós estejamos expostos a essas informações pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo próprio WhatsApp, mas nem tanto. O WhatsApp eu acho que não entra tanto nisso, a não ser que as pessoas compartilhem vídeos e fotos, etc. E é todo mundo assim, mundo perfeito. Não é assim. E é interessante que a própria palestrante, ela coloca isso. E coloca com muita naturalidade, com muita franqueza. Tem um lado bom e tem um lado ruim. E não tá o castelo perfeito e maravilhoso para todo mundo não, vírgula. Tá todo mundo sofrendo com isso, sim. É necessário, mas a gente vai sobreviver a isso e quase que mais não sai, né? E a gente está tentando fazer o melhor que pode, mas isso não é fácil. Então eu coloquei porque assim, eu fico preocupada de vocês. Em arte a gente... Você vai perguntar assim, professora, mas o que isso tem a ver com arte? Isso não era para se perder e tal. Em arte a gente vai analisar porque o artista, ele é uma pessoa crítica, assim como você deve ser, assim como eu devo ser. Porque nem tudo que a gente receber, a gente deve aceitar como se fosse verdade absoluta. Como assim? Por quê? Será que isso é verdade? É importante você se perguntar. E aí foi que eu lancei a pergunta, se a gente... escandaloso, vai pôr um troço nessa moto aí pra... parar com essa barulheira. Desculpa que eu fico incomodada. É porque, olha, realmente eu passei o dia inteiro... Eu nem sei o número desse vídeo. Por mais de 20. Ai, meu Deus. Mas eu me diverti, foi legal.
me diverti de fazer, né? Não canso barulho aí, não. Uma hora eu vou conseguir pensar numa solução para isso. E volto a pedir desculpas, né, pelo barulho. E... agora me perdi. Enfim, mas a gente precisa se questionar sobre isso. Eu lancei a pergunta justamente assim. Eu tô mandando mais emoji na resposta, só para você saber quem respondeu, que eu li sua resposta, tá? Mas eu não quero fazer um comentário, acho que não é o caso. Eu quero ouvir o seu comentário. O que importa é que você possa parar para pensar sobre isso, na colocação da palestrante, na pergunta que eu fiz, que era para desencadear um pensamento. E aí tem algumas pessoas que concordaram com a pergunta. Não, ninguém concordou, desculpa. Na verdade, todo mundo discordou. Mas também é bacana, eu gostei, teve opinião. Só que às vezes eu só ouvi um não. Pô, mas fala por que não? Comenta alguma coisa. Mas teve alguns assim, mas colocou, importante, tá? Eu vi de cada um. E tem alguns que colocaram assim, nossa, teve um dos meninos que ele colocou assim, cara, que resposta! Ele colocou dois pontos de vista ali e destrinchou cada um deles, que eu fiquei assim, segura essa baba. Cara, o menino da cidade, dessa faixa etária, colocando tudo isso, não sei nem se eu responderia tão bem assim. Eu adorei. Adorei. Foi muito bacana. Então, assim, coloquei esse desencadeador. As respostas ficaram legais. Pena que foi pouca gente, né? Poucas pessoas que responderam, mas eu não valia nota, era só pra gente interagir, né? Mas vale participação, claro. Não pode esquecer disso. E aí coloquei, depois desse vídeo, um material um conteúdo para prova. E a prova, como estava chegando dia 31 de outubro, aí eu coloquei um conteúdo falando sobre o Halloween, vídeo, texto. Aí você fala, poxa, professora, mas por que Halloween? Isso é uma festa americana. É verdade. É uma festa americana que teve origem lá na Grã-Bretanha. Ixi, quase não sai, Grã-Bretanha. No período em que os celtas ainda estavam ali, né, como cultura muito intensa. Se bem que lá até hoje, né, tem bastante influência. E dali se adaptou, né, chegando nos Estados Unidos e tal, mas chegou aqui no Brasil. E não é de agora. Já tem uns 30 e poucos anos que eu vejo que tem estado aqui no Distrito Federal, né, que eu sei que tem estado no Distrito Federal. E não deixa de ter uma certa influência, porque nas escolas de inglês, e a gente tem alunos que participam das escolas de inglês, a gente tem festa de Halloween na nossa escola, não é nada supersticioso, é uma questão de uma festinha de fantasia com ideias tal. E eu coloquei lá o texto exatamente para esclarecer, porque assim, lembra daquela ideia? Pergunte, tente entender. Você pode concordar ou não concordar. Eu não gosto de Halloween. Não tem problema. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas conheça. E aí você vai dizer assim, eu não gosto de Halloween, por isso e aquilo. Tem argumento. Ou eu gosto de Halloween, por isso e aquilo. Né? Então eu peguei e coloquei, nada pessoal, apenas, e nada religioso também, não tem nenhum vínculo assim, e nada vinculado a características que são colocadas que algumas pessoas vinculam algumas questões assim, monstro, não sei o que, também não entendi nada disso. Eu falei sobre a festa, inclusive próximo também tem a festa do Saci aqui no Brasil, né? E aí eu coloquei, foi o conteúdo de prova, e aí pronto. Agora, nesse momento a gente retoma a questão das cores, e a gente já teve, né, um certo conteúdo. A partir de então a gente vai falar sobre o artista, e o artista que aparece no nosso livro, um dos, né, é o Van Gogh.
eu gosto muito do trabalho do Van Gogh. Inclusive eu fui presenteada no dia do meu aniversário com um livro, né? Faz bastante tempo já. Acho que até já tem uma capa nova. Mas é um livro que fala sobre o Van Gogh e Cartas a Theo. Tem as cartas, né? Tem elas compiladas. Compiladas? Será que compiladas mesmo falam? Depois eu vou olhar no dicionário. Então, assim, essas cartas, elas foram colocadas aqui no livro. E você, ao ler, né, vai lendo, assim, você vai conhecendo um pouco sobre o perfil do artista, que é um ser humano, né? Uma pessoa que você vê a sensibilidade que tem essa pessoa. Porque, assim, é muito fácil você chegar e falar sobre a obra, né? Porque, por exemplo, tem algumas obras dele que são extremamente conhecidas, né? Tipo, Noite Estrelada. Eu também, como eu estudei um pouco mais a fundo o artista, o Comedores de Batata também, né? É um que tem me chamado bastante atenção desde a primeira vez que eu vi, porque eu ficava me perguntando assim sobre a coloração do trabalho, né? Eu tô mexendo aqui no livro, eu tô precisando olhar um pouquinho. E uma das coisas que eu ficava pensando era como é que ele podia fazer aqui eu achei. Como é que ele podia, nas páginas 16 e 17, tá? Que tá mostrando aqui, aí tem as duas obras. Não, esse da Comedores de Batata que tem aqui não. Mas tudo bem, ela é bem parecida também. É na fase que ele tava pintando assim, tudo muito escuro e muito claro ao mesmo tempo. Com o sol, que é isso? O escuro ficou muito escuro e o claro, muito claro. Não explicou nada, tudo bem. Eu tenho que te mostrar. Mas essa fase dele é muito preto e branco, né? E quando você fala de Noite Estrelada, você tem uma explosão de cores. A grande diferença é a explosão de cores. Paleta preto e branco, paleta super colorida. E aí a gente começa a estudar sobre esses detalhes. E uma pergunta é, por que tem essa diferença? O que acontece que a pessoa tem essas duas produções tão diferentes? É aí que a gente vai começar a entender o artista, vai entender a vida dele, vai entender o que leva alguém a fazer determinada produção, porque estudar arte nada mais é do que estudar sobre seres humanos e a produção que esses seres humanos fazem, sentimentos, pensamentos e tudo mais, né? Então, eu acho que isso que mais chama atenção, que a gente pare para olhar para aquele ser humano, seja ele qual for, no caso vai ser o Van Gogh. Eu vou parar aqui a primeira parte, porque se ficar muito longo eu não consigo nem carregar o vídeo, né? E vou passar para a segunda parte. E aí na segunda parte a gente vai falar sobre o Van Gogh, tá bom? Fechar aqui.